Professor, professora, estamos de volta, dando continuidade a mais um bloco do estudo das diretrizes. Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para você que vai fazer o concurso do magistério do Distrito Federal ou do magistério em qualquer cidade do território nacional onde as diretrizes curriculares para a educação básica sejam cobradas, ou mesmo onde as diretrizes curriculares apenas da educação infantil ou do ensino fundamental ou do ensino médio sejam cobradas, uma vez que as diretrizes da educação básica estabelecem regras gerais para todo o segmento da educação básica, então acabam afetando também a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. No bloco anterior estávamos falando da cidadania, isso aqui, a educação básica, ela é direito universal, falamos disso, e alicerce indispensável para o exercício da cidadania. O Dr. Mário Sérgio Cortella, em uma de suas melhores palestras, vai falar da etimologia da palavra cidadania. Ele fala que a palavra cidadania deriva de civis. Civis vem lá do latim, idioma romano, que quer dizer direito civil, que quer dizer cidade, que quer dizer cidadão. Daí a palavra cidadania, que está ligado a cidadão, que está ligado à cidade, que está ligado ao direito das cidades, que está ligado ao direito civil. O civis quer dizer o indivíduo social. Os gregos também possuíam uma palavra para expressar o indivíduo social. Essa palavra se chamava polis. Polis quer dizer cidade. Polis, para os gregos, tem o mesmo sentido que civis para os romanos. Quer dizer cidade, quer dizer cidadão. Tanto que da palavra polis, você deriva aí a palavra Petrópolis. Quem nunca ouviu falar em Petrópolis? Petro, Pedro, polis, cidade, cidade de Pedro, no estado do Rio de Janeiro. Ou Teresópolis, Teresópolis, Teresa, polis, cidade, Teresópolis, cidade de Teresa. A palavra polis, para os gregos, como eu disse, tem o mesmo sentido de civis, que quer dizer cidadão, quer dizer cidade, quer direito civil, quer dizer direito civil. Polis quer dizer cidadão, quer dizer cidade, quer dizer direito civil. De polis eu tiro, por exemplo, a palavra político. O que é o político? É aquele indivíduo que é social, que trabalha em função da cidade, que trabalha em função da comunidade. Esse é o real sentido e valor da palavra político. O grego também há de dar outras palavras para você, ao qual incorporamos no nosso dia a dia. Nós estudamos na universidade sobre o id, sobre o ego, sobre o superego. Nenhum deles, além do id, me importa agora. O id quer dizer o self, quer dizer você mesmo. O id é muito semelhante a in, é aquilo que você tem dentro de você. Da palavra id, você deriva, por exemplo, a palavra identidade, que é o que diz quem você é por dentro. Da palavra id, eu faço a palavra idioma, que define a sua língua. Então a palavra id está voltada ao self, a você mesmo. Da palavra id, eu também faço uma outra palavra muito conhecida pelos gregos, a palavra idiotes. Idiotes, que depois vai virar idiota na língua portuguesa, quer dizer simplesmente a pessoa que é egoísta, porque o id tem a ver com você mesmo, é a pessoa que só pensa em si, que é cada um por si, Deus por todos, porque ela só vai pensar em si. O id é o oposto do civis, e o civis é sinônimo do polis. Se id é o oposto do civis, id, oposto de civis, e civis é sinônimo de polis, então id é o oposto de polis. Idiotes.
ou idiota. Político. Mário Sérgio Cortella encerra a palavra, ou melhor, a palestra, dizendo que quem não é polis, e isso é bem lógico, é id. Quem não é social, quem não é em função da comunidade, é egoísta, é em função apenas de si, ou no máximo de seus pares. Quem não é polis, por simples lógica racional, é ides. Quem não é político é idiota. Essa é a verdade. E quando eu falo aqui de política, eu não estou falando de política partidária, não, eu estou falando da política da cidadania. Somos educados para sermos seres sociais. Isso faz de nós políticos, não políticos partidários, mas políticos na vida. Porque o indivíduo que não é político é idiota. E o que quer dizer idiota? Quer dizer egoísta. Idiota quer dizer egoísta. Nós aqui, dentro da nossa cultura, que demos um outro sentido para esta palavra. Mas quem não é polis é id, quem não é político é idiota. E a educação visa formar o indivíduo para a cidadania. E informa que é esse o direito central, do qual todos os direitos, outros direitos, hão de orbitar. Dando continuidade, vamos falar agora do artigo 6º. Na tela, veja comigo, e faça as marcações. O artigo 6º diz que na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar. Perfeito, temos que educar na educação básica, para isso que ela existe, né? Não falou nada demais. E do cuidar, como assim cuidar? Já explico para você. E do cuidar em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência. Isto é, na educação básica temos que educar e também temos que cuidar. O Código Civil fala da responsabilidade em vigilando, que é a responsabilidade que tem, por exemplo, os pais de vigiar seus filhos, dos tutores de vigiar seus tutelados, dos curadores de vigiarem seus curatelados. A partir do momento em que os pais ou responsáveis entregam seus filhos menores de idade. Quando eu digo menor de idade, não é criancinha só não. São os adolescentes até 18 anos de idade incompletos. Se temos 18 anos de idade incompletos, ainda são adolescentes. Quando completa 18 anos, intervalo fechado, vira adulto. Então, é a responsabilidade em vigilando aquela dos pais para com os filhos, dos tutores para os tutelados, dos curadores para os curatelados, e quando os pais ou responsáveis entregam seus filhos menores à guarda da escola, além da responsabilidade de educar, a escola tem a responsabilidade de cuidar e de vigiar, porque sobre ela paira a responsabilidade em vigilando, prescrita no próprio Código Civil. Então, tenha cuidado com isso em uma prova. A atribuição da escola e dos professores não está limitada só a de educar, mas também a de cuidar. Cuidar no sentido primordial de vigiar, de exercer a vigilância. Não que sejamos fiscais, não que sejamos policiais, não que estejamos ali para fiscalizar a vida do aluno, mas temos que zelar, e isso nós temos que fazer, pela sua integridade e segurança. Dando continuidade, chegamos no artigo 7º. Estamos na seara do título 3º, estamos falando agora do Sistema Nacional de Educação. A palavra sistema remete você a uma outra ciência, não mais a ciência jurídica. Bem da verdade, remete você à ciência biológica, à biologia. Você estudou, quando estava lá no ensino fundamental, sobre os inúmeros sistemas que compõem o corpo humano. Eu tenho, por exemplo, o sistema nervoso. Eu tenho, por exemplo, o sistema digestório. Eu tenho, por exemplo, o sistema circulatório. Eu tenho, por exemplo, o sistema respiratório, digestório, circulatório, nervoso. São sistemas que você estudou na biologia. O que é um sistema? Lembrando bem, é um conjunto de órgãos que atuam praticamente na mesma finalidade. Isto é um sistema.
Esta é a ideia de sistema. Então, é um conjunto de órgãos que tem uma determinada finalidade. Então, aqui vamos falar dos órgãos que integram o sistema, o conjunto de órgãos que integram o sistema federal, o sistema estadual, o sistema distrital e o sistema municipal de ensino. Acompanha comigo as marcações na tela. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, eles devem colaborar, Murabi? Certamente que sim. Colaborar muito em matéria de educação. Eles têm atribuições afins. Então, estamos falando da colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, no contexto da educação federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, sistema, conjunto de órgãos, conjunto de órgão federal, conjunto de órgãos estaduais, conjunto de órgãos municipais ou do Distrito Federal. E são esses órgãos autônomos para assegurar a efetividade ao projeto da educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. O artigo 7º é complementado ainda por 3 parágrafos, que são de menor relevância para este vídeo, o que não desobriga você de fazer a leitura destes parágrafos à sua casa. Mas aqui você precisa fazer uma remissão, que é indispensável, uma vez que estamos falando de atribuições sistêmicas. Puxe uma seta do artigo 7º e escreva ver artigos 16, 17 e 18. Vou repetir, ver artigos 16, 17 e 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O artigo 16 vai falar dos órgãos que comporão o Sistema Federal de Educação. O 17 vai falar dos artigos que hão de compor o Sistema Estadual e do Distrito Federal de Educação. E o artigo 18 vai falar dos órgãos que hão de compor o Sistema Municipal de Educação. As regras do artigo 16, 17 e 18 se aliam com as regras do artigo 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos seus respectivos parágrafos, cuja leitura você vai fazer em ambiente doméstico. Chegamos agora ao título 4º. O título 4º vai falar do acesso e permanência para a conquista da qualidade social. Estamos na seara do artigo 8º e 9º. Acompanha comigo a leitura e as respectivas marcações na tela. Diz o artigo 8º que a garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso com redução da evasão, da retenção e da distorção, idade, ano, série, ela resulta de quê? A garantia do padrão de qualidade. A garantia de padrão de qualidade resulta na qualidade social da educação. Qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Então, a qualidade na educação, a qualidade do processo pedagógico está ligada à qualidade social da educação, da capacidade do poder público de criar políticas públicas em matéria de educação que assegure a igualdade de condições para acesso, para a permanência e para o sucesso em matéria de educação. Se as políticas públicas não asseguram uma igualdade de condições para o acesso, a permanência e o sucesso nas instituições de ensino, eu não terei um ensino com um certo grau, com um certo padrão de qualidade. Vamos continuar. Vamos para o artigo 9º, na tela. O artigo 9º informa que a escola de qualidade social, adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Então, o centro do sistema solar da aprendizagem
Nesse centro não temos o sol, ou na verdade temos, o sol é o aluno, é o estudante e o processo de aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos. Temos inúmeros requisitos do qual vamos falar, mas você precisa entender que nesse sistema heliocêntrico, nesse sistema onde o aluno e a aprendizagem são o centro e tudo em volta deles orbitam nesse sistema, o que buscamos é a qualidade. A qualidade estará presente no sistema onde o aluno, o aprendiz e o processo de aprendizagem são o centro. Vale a pena destacar que inúmeras são as relações dentro de uma instituição escolar. Isso é tema do seu concurso, se você estiver estudando para fazer a prova do Distrito Federal. Vamos falar das relações do processo educacional. Nós temos a relação ensino-aprendizagem, nós temos a relação professor-aluno, nós temos a relação objetivos e métodos, nós temos inúmeras relações. E existe uma relação que vai merecer destaque no nosso ensino, que é a relação ensino-aprendizagem. Retificando, existe uma relação que vai merecer destaque no nosso estudo, que é a relação ensino e aprendizagem. Esse binômio é fator predominante do estudo da didática. Embora você, como professor, saiba que para haver aprendizagem não é necessário que haja o ensino, porque nós podemos aprender muitas coisas sozinhos, sabemos que o ensino é o catalisador do processo de aprendizagem. Vamos à química. Catalisador é um elemento químico capaz de acelerar uma reação. Então, quando eu tenho o ensino, a aprendizagem ocorre de forma mais célere, menos onerosa, tá? Embora menos consistente, mais célere ela será, mais rápida ela será e menos onerosa. Então, esse binômio ensino-aprendizagem é o binômio relacional que nós escolhemos, mas só o binômio ensino e aprendizagem não assegura uma instituição com qualidade. É preciso que eu tenha também o aluno no centro da aprendizagem, no centro do processo, o aluno e a aprendizagem. E o ensino, embora seja fator muito importante, ele não é preponderante dentro do conhecimento, dentro da noção do artigo 9º, do estudante e da aprendizagem como centro do processo de uma escola de qualidade. A gente vai entender aqui apenas o fator aprendizagem, embora o ensino seja o catalisador do processo de aprendizagem. Então, dando continuidade dentro do meu sistema, eu tenho vários elementos que vão refletir essa escola de qualidade, onde o aluno e a aprendizagem são o centro. Acompanha comigo uma leitura breve de cada um destes elementos na tela, fazendo as marcações. Veja lá, a revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais, marcando aqui, espaços sociais na escola e fora dela. Esse é um fator que vai contribuir para a formação de uma escola de qualidade onde o aluno e a aprendizagem são o centro. O segundo fator é a consideração sobre a inclusão. Inclusão, a valorização das diferenças, e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Este é um fator que está presente dentro de uma escola de qualidade, onde o aluno e o processo de aprendizagem são o centro. O terceiro fator é o foco. Foco no projeto político-pedagógico. Foco no projeto político-pedagógico, perfeito? No gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Como assim, Hammurabi? A avaliação é um instrumento de contínua progressão dos estudantes, se no geral a avaliação é feita para reprovar. Só se isso for na sua escola.
porque o Lucchesi deixa muito claro, assim como a Jussara Hoffmann também deixa muito claro, assim como Philippe Perrenot também vai deixar claro que o processo de avaliação, se é realmente avaliação, ele regra, é mediador ou é formativo. Jussara Hoffmann, mediador, formativo. Lucchesi, Perrenot, vamos falar do processo formativo. Jussara Hoffmann, do processo mediador, isto é, a avaliação serve para ajudar, contribuir na construção do conhecimento e não como um elemento reprovador. Por isso aqui a avaliação está como instrumento a favor e não contra a contínua progressão dos estudantes. Isto é, a avaliação vai fazer parte do processo de aprendizagem, a tal ponto que os alunos hão de se sentir estimulados em serem avaliados. Dando continuidade, temos outros incisos que são importantes para que você entenda quais são os elementos que devem estar contidos em uma escola de qualidade. Vamos ao inciso 4. Aqui comigo na tela, com as marcações. Interrelação. Uma relação interna entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Então, a organização do currículo, o trabalho pedagógico e a jornada de trabalho são como três lados de um triângulo. Visualize o lado 1 do triângulo, visualize o lado 2 do triângulo, visualize aqui o lado 3 do triângulo. Temos três lados de um triângulo e no centro deste triângulo temos a aprendizagem. Perfeito, a aprendizagem. Então, hão de se relacionar o currículo, o trabalho pedagógico e a jornada de trabalho, tendo como objetivo a aprendizagem. Isso é, a aprendizagem estará no centro deste triângulo, destes três lados deste triângulo. Dando continuidade, para termos uma escola de qualidade, eu preciso da preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. Em sede de preparação dos profissionais da educação, especialmente aqui na figura dos professores, temos um tema específico para você que vai fazer a prova, do magistério do Distrito Federal, que vem a ser a didática. A didática na formação do professor é... O professor, para se formar, além da sua qualificação técnico-científica, que é o estudo da disciplina em que atua especificamente, como, por exemplo, matemática, biologia, química, o professor também deve ter uma formação pedagógica. Mas a formação pedagógica não é uma formação prático, não é uma formação de ordem prática. Daí, hoje, a importância e a relevância da temática didática na formação dos professores e a elevação do número de horas de estágio que um professor deve ter antes de concluir seus estudos e ir para o mercado de trabalho, para que a gente supere a noção de que lecionar é apenas uma questão de dádiva ou de dom, muitas vezes divino, para uma questão de treinamento. Qualquer um devidamente treinado, qualquer um devidamente preparado pode vir a se tornar um grande professor. É disso que estamos falando. Dando continuidade, vamos continuar aqui falando dos elementos que uma escola de qualidade deve possuir. Aquela escola que tem o aluno e a aprendizagem como centro também deve possuir. Inciso 6º, na tela, comigo. A compatibilidade entre a proposta pedagógica curricular e a infraestrutura, entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade. Então, compatibilidade entre a proposta curricular deve estar compatível, tá, com a infraestrutura da escola. Estamos falando aqui de acessibilidade, principalmente para portadores de necessidades especiais, como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade e de tempos para a sua
utilização e esses espaços também devem contar com a questão da acessibilidade. Então, vamos grifar aqui a questão da acessibilidade, ok? Dando continuidade, vamos falar do inciso 7º ainda, que fala de integração. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes, da comunidade e dos interessados na educação. Aqui podemos nos remeter mais uma vez ao artigo 14 da LDB, que fala que devem participar da escola para que sua gestão seja considerada uma gestão democrática, a comunidade local e a comunidade escolar na forma de conselhos, assim como os profissionais da área de educação. O que temos aqui no inciso 7º, mais uma vez, é reflexo do artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vamos para o próximo inciso, o inciso 8º, fazendo marcações na tela. O inciso 8º fala da valorização dos profissionais da educação. Valorização dos profissionais da educação com programa de formação continuada. Opa, gosto disso. Formação continuada vai me valorizar, perfeito. Critérios de acesso e permanência. Remuneração compatível, muito bom. R$20 mil por mês para mim tá bom. 40 horas, R$20 mil. Estou gostando disso, né? Com a jornada de trabalho definida pelo projeto político-pedagógico. Então, está ligado à educação de qualidade, a valorização do profissional, a sua formação continuada, a sua formação permanente, assim como uma remuneração compatível. Eu brinquei aqui, falei 40 horas, 20 mil, falei brincando. Tem que ser 30 mil, tá? 30 mil para 40 horas. Ao mês, é óbvio. Realização, temos aí no inciso 11, de parceria com órgãos tais como os de assistência social, desenvolvimento humano, cidadania e tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente. Estamos falando da realização de parcerias para que a escola possa atingir aos seus objetivos. Que objetivos são esses? São aqueles prescritos no artigo 205 da Constituição, assim como no artigo 2º da LDB. O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação, a qualificação para o mundo do trabalho. Muito bem, na sequência temos o artigo 10, ainda continuando com o título em questão. Vamos fazer uma breve introdução e na próxima aula aprofundaremos a partir do artigo 10. Veja que ele informa, acompanha comigo uma breve leitura na tela, que a exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Hammurabi, existe uma exigência legal de definição de padrão mínimo de qualidade na educação? Sim, existe. E está onde, Hammurabi? Está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A exigência legal para a definição do que é considerado o padrão mínimo de educação, que se traduz através do custo mínimo por aluno que há de ser gasto pelo poder público em matéria de educação, cuja diferença é complementada pelo governo federal. Esta é a ideia do padrão mínimo de qualidade. E é a partir deste tema que vamos retomar a nossa próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.